O som do Rio Negro era a única canção que Celeste conhecia desde que se entendia por gente. Era um som constante, pesado, o rugido da água batendo contra as pás de madeira do velho moinho de vento e água que pertencia ao seu tio adotivo, o ranzinza Mestre Silas. O ano era 1852 e o sol de outono mal conseguia atravessar a névoa espessa que subia do vale, pintando o mundo de tons de cinza e âmbar. Celeste acordava antes dos pássaros. Sua pele, embora jovem e viçosa, vivia coberta por uma fina camada de pó de trigo, o que lhe rendera o apelido de pequena fantasma entre os camponeses da região. Ela não se importava. Havia algo de sagrado na transformação do grão em sustento, algo que a fazia se sentir útil em um mundo que parecia ter esquecido de sua existência. Naquela manhã específica, o frio parecia morder os ossos. Celeste calçou suas botas de couro gasto, remendadas tantas vezes que o formato original era um mistério, e desceu a escada de madeira que rangia sob seu peso leve. No andar de baixo, o cheiro de pão amanhecido e fumo de corda denunciava que Silas já estava de pé. Ele era um homem de poucas palavras, marcado pelo trabalho bruto e por uma amargura que Celeste nunca ousou questionar. Ela sabia apenas que fora deixada à sua porta em uma noite de tempestade, embrulhada em um lençol de linho fino demais para uma criança comum, com uma medalha de prata sem nome pendurada no pescoço. Essa medalha era seu único tesouro, escondida sob a blusa de lã áspera, aquecida pelo calor de seu peito. O trabalho no moinho era exaustivo. Celeste carregava sacos, limpava as mós e organizava as entregas para as vilas vizinhas. Enquanto trabalhava, ela costumava cantarolar melodias que pareciam vir de algum lugar profundo de sua memória, músicas que não pertenciam ao cancioneiro popular dos taberneiros. Eram áreas tristes, elegantes, que faziam Silas parar o que estava fazendo e olhar para ela com uma expressão que misturava medo e piedade. Naquela tarde, o destino do canal Dramas de antigamente começaria a mudar. Uma carruagem negra, ostentando um brasão de armas que Celeste nunca vira, parou diante do pátio enlameado do moinho. Da carruagem desceu um homem alto, de cabelos brancos perfeitamente penteados e uma casaca de veludo azul que valia mais do que o moinho inteiro. Ele usava um monóculo e carregava uma bengala com castão de ouro. Celeste estacou, com um saco de grãos nos ombros, sentindo o contraste humilhante entre sua aparência e a elegância daquele estranho. Silas saiu da penumbra do galpão, limpando as mãos sujas de graxa em um pano encardido. O homem elegante não disse uma palavra de imediato. Ele apenas observou Celeste. Seus olhos vagaram do rosto sujo da moça até o pescoço dela, onde a corrente da medalha de prata aparecia discretamente. O homem perguntou se era ela mesmo, e Silas não respondeu de pronto. Ele olhou para Celeste, depois para o chão, e finalmente assentiu com a cabeça. O coração de Celeste disparou. O peso do saco de trigo pareceu triplicar. O homem se aproximou, ignorando a lama que manchava suas botas caras, e parou diante da jovem. Ele retirou uma carta amarelada do bolso interno e um retrato em miniatura pintado em marfim. Ao olhar para o retrato e depois para o rosto de Celeste, o estranho deixou escapar um suspiro que parecia carregar o peso de 20 anos de busca. Ele se apresentou como Heitor, o advogado da família von Belmont, e pediu perdão pela demora, dizendo que o exílio dela havia terminado. Explicou que o barão, avô dela, estava moribundo e exigia ver a única herdeira de sua linhagem antes de partir deste mundo. O mundo de Celeste girou. As palavras pareciam não fazer sentido para alguém que passava os dias contando moedas de cobre para comprar banha de porco. Silas se aproximou dela e colocou uma mão pesada em seu ombro, a primeira vez em anos que ele demonstrava algum tipo de afeto físico. Ele entregou ao advogado um pequeno baú de madeira que estivera escondido sob as tábuas do piso do moinho por 2 décadas. Silas disse para levá-la, afirmando que aquele lugar nunca fora para ela e que o sangue falava mais alto que o barulho das mós. Celeste mal teve tempo de se despedir das paredes de pedra que a viram crescer. Ela foi levada para dentro da carruagem, um ambiente de seda e perfume de lavanda que a fazia se sentir uma intrusa.
Enquanto as rodas giravam e o moinho se tornava um ponto minúsculo na paisagem, ela sentia um misto de esperança e terror. O advogado Heitor explicou que o caminho até a capital levaria 2 dias e que lá ela seria apresentada à corte. Ele tentou ensinar-lhe rudimentos de etiqueta durante a viagem, mas era difícil ensinar a uma moça que comia com as mãos a usar 12 talheres diferentes. Ele explicava que na corte um sorriso fora de hora era considerado uma ofensa. No final do 2º dia, as luzes da cidade de Veridiana surgiram como um colar de diamantes sobre a colina. O Palácio do Barão era uma construção imponente de mármore branco e jardins geométricos que desafiavam a natureza. Mas o acolhimento não foi o que Celeste esperava. Ao entrar no grande salão, sob os olhares de servos curiosos, ela foi recebida por uma mulher de meia idade, com olhos de serpente e um vestido de seda roxa tão apertado que parecia sufocá-la. Era a tia de Celeste, a condessa Beatriz, que assumira a gestão da casa na ausência de um herdeiro direto. Beatriz perguntou com desprezo se aquele era o animalzinho que encontraram no moinho, dizendo que Heitor deveria estar brincando. Afirmou que seu pai perdera o juízo ao exigir que essa criatura entrasse na linhagem da família, reclamando que ela cheirava a farinha e suor. Celeste sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela queria responder, queria dizer que o suor de seu trabalho alimentava pessoas como Beatriz, mas a voz travou na garganta. Foi nesse momento que um jovem oficial, vestindo o uniforme de gala da Guarda Real, cruzou o corredor lateral. Era Teodoro, o príncipe herdeiro do trono vizinho que estava em visita diplomática. Ele parou ao ouvir a voz estridente de Beatriz e seus olhos encontraram os de Celeste. Diferente de todos ali, Teodoro não olhou para a lama nas botas dela ou para o cabelo despenteado. Ele olhou para a dignidade que ela mantinha apesar do insulto. Teodoro aproximou-se do grupo, fazendo Beatriz mudar instantaneamente sua expressão para um sorriso falso e bajulador. Ele fez uma reverência elegante, mas não para a condessa, e sim para a moça do moinho. Teodoro disse que acreditava que a beleza não precisava de adornos para ser reconhecida e que a coragem de alguém que enfrenta um mundo novo com a cabeça erguida valia mais que qualquer título de nobreza. Celeste sentiu, pela primeira vez na vida, que não estava sozinha, mas o olhar que Beatriz lançou para o príncipe e depois para Celeste não era de aceitação. Era um olhar de guerra. Naquela noite, enquanto Celeste era levada para um quarto luxuoso que parecia uma prisão de ouro, Beatriz se reunia nos porões da casa com seu filho, um homem ambicioso e cruel chamado Ricardo. Beatriz sussurrou que aquela moça não poderia chegar ao dia da coroação, pois se ela assumisse o título, eles perderiam tudo. Afirmou que o moinho deveria ter sido o túmulo dela, e se não fora lá, seria agora, entre as paredes frias do palácio. Celeste, alheia ao plano cruel, olhava pela janela do quarto para as estrelas, sentindo falta do barulho do rio e do cheiro do trigo. Ela não sabia que o verdadeiro perigo não estava no trabalho pesado que deixava calos em suas mãos, mas nos sorrisos de quem agora a chamava de família. O jogo de poder acabara de começar e em 1850, o sangue azul era muitas vezes derramado por mãos que usavam luvas de seda branca impecáveis. Celeste segurou sua medalha de prata e rezou para que o avô ainda estivesse vivo, pois ele era sua única ponte entre o passado de pobreza e o futuro de incertezas que a aguardava no amanhecer. A primeira noite de Celeste no Palácio dos von Belmont foi marcada por um silêncio que machucava os ouvidos de quem estava acostumada com o rugir constante das águas do moinho. Ela se sentia pequena naquela cama imensa, com lençóis de seda que pareciam escorregar de sua pele como se também a rejeitassem. Ao amanhecer, o sol de 1852 entrou pelas frestas das cortinas de veludo pesado, revelando a poeira dourada que dançava no ar luxuoso. Antes que ela pudesse entender onde estava, uma tropa de criadas entrou no quarto carregando bacias de porcelana, esponjas naturais e óleos perfumados. Elas não falavam com Celeste, apenas trocavam olhares de mofa e risinhos abafados, enquanto despiam a moça como se ela fosse uma boneca de pano.
A água estava quente, algo que Celeste nunca experimentara em toda a sua vida no campo, mas o calor não conseguia aquecer o calafrio que sentia ao ser observada com tanto julgamento. As criadas esfregaram sua pele até que ela ficasse vermelha, tentando remover não apenas a sujeira do moinho, mas a própria essência de quem ela era. Seus cabelos, que antes viviam presos em uma trança prática e empoeirada, foram lavados e escovados até brilharem como um mogno polido. Quando finalmente a vestiram com um espartilho que parecia uma armadura de ossos de baleia e um vestido de passeio em tom de verde musgo, Celeste mal conseguia respirar. Ela se olhou no espelho de corpo inteiro e não reconheceu a mulher que lhe devolvia o olhar. A camponesa de mãos calejadas havia sumido sob camadas de renda e seda, mas os olhos continuavam os mesmos, alertas e cheios de uma sabedoria que a nobreza jamais entenderia. O advogado Heitor bateu à porta, avisando que o barão estava desperto e que o momento do encontro havia chegado. Caminhando pelos corredores, Celeste sentia o peso da história daquela família em cada quadro nas paredes. Eram homens de feições duras e mulheres de olhares gélidos que pareciam condenar sua presença. Ao chegar aos aposentos do barão, o cheiro de remédios e velhice era sufocante. O velho homem estava deitado em uma cama de dócil. Sua pele parecia papel pergaminho esticado sobre ossos frágeis. Ao ver Celeste entrar, seus olhos, baços pela proximidade da morte, brilharam com uma chama de reconhecimento. Ele estendeu uma mão trêmula e pediu que ela se aproximasse. Celeste ignorou o protocolo e sentou-se na beira da cama, segurando a mão do avô com a mesma firmeza com que segurava as sacas de trigo. O barão chorou em silêncio, dizendo que ela era a imagem cuspida de sua filha perdida, a mãe de Celeste, que fugira anos atrás por um amor proibido. O barão sussurrou que o tempo dele estava acabando e que ela precisava ser forte, pois os lobos já rodeavam a propriedade. Ele entregou a ela um anel de sinete que representava o poder da família, ordenando que ela nunca o tirasse. Enquanto isso, no jardim de inverno, a condessa Beatriz e seu filho, Ricardo, observavam o movimento das janelas superiores. Ricardo era um homem de vícios caros e dívidas de jogo que superavam sua herança atual. Para ele, a aparição de Celeste não era apenas uma afronta social, era uma sentença de falência. Beatriz instruiu o filho a se aproximar de Celeste, a tentar conquistá-la ou, no mínimo, descobrir seus pontos fracos para que pudessem desmoralizá-la diante da rainha no baile que ocorreria em 3 dias. Teodoro, o príncipe que defendera Celeste na noite anterior, também estava atento. Ele não era apenas um nobre galanteador, ele possuía uma mente política aguda e percebia a teia que estava sendo tecida ao redor da moça do moinho. Ele decidiu que sua estadia no palácio seria estendida. Oficialmente, ele estava ali para tratar de acordos comerciais sobre o escoamento de grãos, mas seu verdadeiro interesse estava na herdeira que tinha cheiro de campo e alma de rainha. Ele a encontrou mais tarde nos jardins, onde Celeste tentava escapar do sufoco do espartilho. Teodoro aproximou-se com passos silenciosos e ofereceu-lhe um lenço, percebendo que ela estava à beira das lágrimas. Ele disse que o palácio era um labirinto de mentiras e que ela não deveria confiar em ninguém que sorrisse demais. Celeste perguntou por que ele a estava ajudando, e Teodoro respondeu que o mundo de 1850 era cheio de pessoas moldadas pela conveniência, e encontrar alguém real era como achar um diamante bruto no meio do cascalho. Eles conversaram por horas, e Celeste contou sobre Silas, sobre o rio e sobre como a vida era simples e honesta no moinho. Teodoro ficou fascinado pela força daquela mulher que, mesmo diante da maior fortuna do reino, ainda sentia saudade do barulho da água nas pás de madeira. No entanto, escondido atrás de uma estátua de mármore, Ricardo ouvia cada palavra. O plano de Beatriz começou a mudar de forma. Se Celeste se aliasse ao príncipe, ela seria intocável. Eles precisavam agir rápido para destruir a reputação dela antes que o testamento fosse lido oficialmente.
Naquela tarde, uma carta anônima foi entregue ao mestre Silas no moinho distante, oferecendo uma fortuna para que ele viesse à capital e testemunhasse que Celeste era, na verdade, uma impostora que ele encontrara na estrada e que não tinha relação alguma com a medalha de prata. A ganância e a sobrevivência começaram a lutar no coração do velho moleiro. No palácio, Celeste começou suas aulas de etiqueta com uma tutora severa enviada por Beatriz. Cada erro de Celeste era punido com palavras cruéis e horas extras de exaustão. Ela era obrigada a equilibrar livros na cabeça enquanto recitava a genealogia dos von Belmont, sentindo que sua identidade estava sendo apagada pouco a pouco. O auge da humilhação ocorreu durante o jantar de gala. Beatriz convidou as famílias mais influentes de Veridiana para conhecerem a sobrinha. No meio do banquete, um dos criados, instruído por Ricardo, derramou intencionalmente sopa quente sobre o vestido de Celeste. Em um reflexo de quem viveu no campo, Celeste levantou-se bruscamente e usou o guardanapo de linho para limpar o chão, esquecendo-se de que uma dama jamais deveria se baixar para tal tarefa. As risadas ecoaram pelo salão de jantar como chicotadas. A condessa Beatriz suspirou dramaticamente, pedindo desculpas aos convidados pela falta de educação da criatura silvestre que o pai trouxera para casa. Celeste sentiu o mundo desabar, mas quando seus olhos encontraram os de Teodoro na ponta da mesa, ele não estava rindo. Ele se levantou, caminhou até ela e, diante de todos, pegou o guardanapo de sua mão e a convidou para um passeio no terraço, ignorando completamente o protocolo e o escândalo que isso causaria. A guerra estava declarada. De um lado, o dinheiro e a tradição cruel de Beatriz e Ricardo. Do outro, uma herdeira perdida que só queria honrar o avô e um príncipe que começava a ver nela o seu futuro. Mas a sombra de Silas e da carta misteriosa já cruzava os limites da cidade, prometendo um segredo que poderia mudar tudo o que Celeste acreditava ser verdade sobre sua própria origem. Gostou da evolução desse drama? A jornada de Celeste está apenas começando e os perigos aumentam a cada batida do relógio de pêndulo do palácio. Para não perder nenhum detalhe dessa história emocionante e de tantas outras que marcaram o século XIX, não se esqueça de se inscrever e acompanhar cada capítulo aqui no canal Dramas de Antigamente. Ative as notificações para ser o primeiro a saber o que o destino reserva para Celeste e Teodoro. O ar no terraço era cortante, mas Celeste agradeceu ao frio por acalmar o incêndio que sentia em suas faces. Teodoro permanecia ao seu lado, observando as luzes da cidade de Veridiana, que se estendiam como um manto de estrelas caídas aos pés da colina. Ele não disse nada por longos minutos, respeitando o silêncio de quem acabara de ser apunhalada por olhares e sussurros maldosos. Celeste apertava o anel de sinete do avô contra a palma da mão, sentindo o metal frio contra sua pele. Ela perguntou ao príncipe se ele sentia vergonha de estar ali, ao lado de alguém que se ajoelhara para limpar o chão como uma serva diante de toda a aristocracia. Teodoro soltou um riso baixo e caloroso, dizendo que a única vergonha naquela sala pertencia àqueles que tinham o coração tão seco que não conseguiam reconhecer um gesto de humildade e caráter. Ele afirmou que em 1850 a nobreza estava morrendo por excesso de futilidade e que Celeste era o fôlego de vida que aquela casa precisava. Enquanto as palavras de Teodoro traziam um conforto momentâneo, nos corredores internos do palácio, a condessa Beatriz destilava seu veneno. Ela convocou seu filho Ricardo para uma conversa privada em seu gabinete de leitura, um lugar repleto de livros que ela nunca lera, mas que serviam para esconder passagens secretas e documentos comprometedores. Beatriz estava furiosa com a intervenção do príncipe. Ela sabia que a proteção de Teodoro tornava Celeste uma figura de interesse para a rainha, e isso era algo que eles não podiam permitir. Ricardo sugeriu que deveriam atacar a origem de Celeste, espalhando o boato de que a medalha de prata fora roubada de um cadáver no campo e que Silas, o moleiro, fora cúmplice de um crime de sangue há 20 anos. A ideia de transformar a herdeira em uma criminosa era o plano perfeito para deserdá-la sem levantar suspeitas sobre a motivação financeira da família.
Longe dali, na estrada poeirenta que ligava o vale à capital, uma figura solitária caminhava com dificuldade. Silas, o homem que criara Celeste entre os sacos de trigo, carregava uma pequena trouxa e a carta misteriosa que recebera. Ele não estava vindo pela fortuna prometida, mas pelo medo. O remetente da carta sabia detalhes sobre a noite em que Celeste fora deixada no moinho que apenas o verdadeiro pai dela ou um demônio poderiam saber. Silas sentia que o passado, que ele tentara enterrar sob o barulho das mós por 2 décadas, estava vindo cobrar o seu preço. Ele temia que sua presença na capital fosse a ruína da moça que ele aprendera a amar como filha. Mas o silêncio agora era mais perigoso que a verdade. No palácio, a preparação para o grande baile de apresentação continuava em um ritmo frenético. Celeste passava os dias sendo torturada por costureiras que apertavam seu espartilho até que ela sentisse tontura. Beatriz fazia questão de escolher os tecidos mais pesados e as cores que menos favoreciam a pele de Celeste, tentando apagar o brilho natural da jovem. No entanto, o advogado Heitor, fiel ao barão moribundo, percebeu a manobra. Ele secretamente contatou uma modista francesa que devia favores ao barão e encomendou um vestido que mudaria o destino daquela noite. Seria um traje de seda pura em tom de pérola, bordado com fios de prata que imitavam o movimento das águas do Rio Negro, uma homenagem sutil à origem de Celeste que ela mesma ainda não compreendia. O barão chamou Celeste mais uma vez aos seus aposentos. Sua voz estava mais fraca, quase um suspiro entre os lençóis. Ele contou a ela sobre um diário escondido na biblioteca, atrás do busto de mármore do primeiro von Belmont. Ele disse que naquele diário estava a prova de que a mãe de Celeste nunca fugira por vontade própria, mas fora exilada por uma trama de Beatriz para garantir que o título passasse para o seu ramo da família. A revelação atingiu Celeste como um golpe físico. Ela percebeu que sua vida inteira de pobreza fora fruto de uma crueldade deliberada. A tristeza em seus olhos deu lugar a uma centelha de fúria. Ela não era mais apenas a moça do moinho tentando agradar. Ela era uma sobrevivente reivindicando o que lhe fora roubado. Na noite anterior ao baile, Ricardo tentou uma abordagem diferente. Ele encontrou Celeste na biblioteca enquanto ela procurava pelo diário mencionado pelo avô. Ele tentou ser galante, oferecendo-se para ser seu guia na sociedade e sugerindo que um casamento entre primos seria a solução ideal para manter a fortuna unida e evitar escândalos. Ele tentou tocar a mão de Celeste, mas ela se esquivou com a agilidade de quem passara anos desviando das engrenagens pesadas do moinho. Ela disse a ele, com uma voz clara e firme, que preferia voltar a carregar sacos de trigo pelo resto da vida a ter de suportar a sua companhia por uma única hora. O rosto de Ricardo transfigurou-se. O verniz de nobreza caiu, revelando a criatura vil que habitava sob a casaca de seda. Ele disse que ela se arrependeria daquelas palavras e que a queda dela seria o maior espetáculo que Veridiana já vira. Celeste encontrou o diário momentos depois que Ricardo saiu. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia de sua mãe era nítida e cheia de dor. Ao ler as primeiras linhas, Celeste descobriu que seu pai não era um camponês qualquer, mas um conde de uma linhagem estrangeira que fora assassinado para que o casamento nunca ocorresse. A medalha de prata não era apenas um adorno. Era a chave para uma conta em um banco suíço que financiava o exército real. Celeste percebeu que sua vida valia muito mais do que ela imaginava e que o perigo que corria era político e mortal. Enquanto isso, Teodoro recebia informações de seus espiões sobre a chegada de um velho moleiro na periferia da cidade. Ele sabia que Silas era a peça que faltava no tabuleiro. O príncipe saiu do palácio disfarçado de burguês, determinado a encontrar o homem antes que os capangas de Beatriz o fizessem. A noite em Veridiana estava carregada de eletricidade. O baile estava a poucas horas de distância, e os destinos de todos estavam prestes a colidir em um salão de espelhos onde cada reflexo escondia uma mentira. Celeste fechou o diário e o escondeu sob o colchão, olhando-se no espelho. Ela não via mais a menina suja de farinha,
mas uma mulher que carregava o peso de 2 reinos e a sede de justiça de uma mãe exilada. O baile de 1850 não seria apenas uma festa. Seria um campo de batalha decorado com orquídeas e candelabros de cristal. E no centro de tudo, a herdeira esquecida do moinho estava pronta para mostrar que a força da água pode destruir até a mais sólida das pedras. O relógio de pêndulo no hall principal do palácio von Belmont bateu 8 vezes, anunciando o início do evento que paralisaria a alta sociedade de Veridiana naquele inverno de 1852. O perfume de centenas de lírios brancos misturava-se ao cheiro da cera de abelha usada para polir o chão de mármore, criando uma atmosfera inebriante e opressiva. Carruagens luxuosas formavam uma fila interminável nos portões de ferro, despejando damas em vestidos de crinolina e cavalheiros com condecorações brilhando no peito. No andar de cima, Celeste terminava de ser preparada. O vestido de seda pérola, enviado secretamente pelo advogado Heitor, caía sobre seu corpo como uma cascata de luz lunar. As criadas, que antes a desprezavam, agora trabalhavam em um silêncio reverente, assustadas com a transformação daquela que chamavam de camponesa. A medalha de prata de sua mãe estava agora presa a uma fita de veludo azul em seu pescoço, descansando exatamente sobre a pulsação acelerada de sua garganta. Beatriz entrou no quarto sem bater, pronta para tripudiar sobre a sobrinha com um vestido roxo berrante que escolhera para ela, mas estancou na porta ao ver a visão diante de si. O ódio nos olhos da condessa foi tão nítido que Celeste sentiu um calafrio físico. Beatriz perguntou de onde viera aquele traje, e Celeste, com uma calma que nem sabia possuir, respondeu que o passado às vezes enviava presentes para quem sabia esperar. Sem dar tempo para réplicas, Celeste desceu a grande escadaria. No pé da escada, centenas de cabeças se viraram simultaneamente. O burburinho das conversas cessou, substituído por um silêncio carregado de julgamento e admiração. Ela não caminhava como uma novata. Caminhava com a postura de quem carregara fardos pesados e aprendera a manter o equilíbrio sob pressão. Teodoro estava lá embaixo, vestindo seu uniforme de gala azul e ouro. Ao ver Celeste, ele deu um passo à frente, quebrando o protocolo que exigia que a família anfitriã fizesse a primeira apresentação. Ele estendeu a mão para ela, e o toque de sua luva contra a dela foi como um sinal de trégua em meio ao campo de batalha. Enquanto valsavam sob os candelabros de cristal, Teodoro sussurrou no ouvido de Celeste que ele encontrara Silas. O coração dela quase parou. Teodoro deu um passo à frente, sua voz ecoando com a autoridade de quem não teme a verdade. Ele afirmou que sua única motivação era a justiça, e que a prova da linhagem de Celeste não estava apenas em papéis amarelados, mas na própria medalha de prata que batia contra o peito da jovem. A rainha abriu o diário e leu em voz alta passagens que detalhavam o plano de Beatriz para exilar a própria irmã e condenar a sobrinha a uma vida de servidão no moinho distante. A prova era irrefutável. A monarca ordenou que Beatriz fosse levada para seus aposentos sob custódia e que Ricardo fosse conduzido às masmorras da torre até que um julgamento formal pudesse ser realizado. Celeste viu o primo ser arrastado e, por um momento, sentiu uma pontada de piedade que logo foi substituída pela lembrança de cada humilhação sofrida. Silas, ainda trêmulo e sujo de lama, foi amparado pelo advogado Heitor. O velho moleiro olhou para Celeste e viu nela a nobreza que sempre estivera lá, mesmo quando ela carregava sacas de trigo sob o sol escaldante. Ele pediu perdão por ter guardado o segredo por tanto tempo, dizendo que o medo de perdê-la para aquele mundo de cobras fora maior que seu senso de dever. Celeste beijou as mãos calejadas do homem que a criara e prometeu que ele jamais voltaria a passar fome ou frio. Ela ordenou que os melhores aposentos de hóspedes fossem preparados para Silas, ignorando os olhares de desaprovação dos servos que ainda não aceitavam um camponês em seus domínios de seda. A rainha levantou-se de seu trono e caminhou até Celeste. Ela tocou o queixo da moça com as pontas dos dedos enluvados e disse que Veridiana precisava de sangue novo e corações honestos.
Declarou oficialmente Celeste como a duquesa de Belmont e herdeira universal dos bens do barão, que naquela mesma hora dava seu último suspiro em paz, sabendo que sua neta estava segura. O luto e o triunfo caminharam de mãos dadas pelos corredores do palácio naquela madrugada. O baile foi encerrado bruscamente, e as carruagens partiram levando consigo o maior escândalo da década para ser debatido em cada clube de cavalheiros e salão de chá do reino. No dia seguinte, o palácio estava envolto em panos pretos em sinal de luto pelo barão. Celeste passou horas no escritório que agora era seu, cercada por mapas de terras e livros de contabilidade que ela mal conseguia decifrar. Teodoro entrou sem ser anunciado, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos de canela, os favoritos dela no moinho. Ele sentou-se à mesa e começou a ajudá-la a entender os documentos, agindo mais como um companheiro do que como um príncipe. Ele confessou que seu reino estava sob pressão para um casamento político com uma princesa de terras distantes, mas que seu coração fora capturado pela simplicidade e força de uma herdeira que sabia o valor de um pedaço de pão. Celeste sentiu um calor que nada tinha a ver com a lareira. Ela perguntou se ele teria o mesmo interesse se ela ainda estivesse coberta de farinha no moinho de Silas. Teodoro respondeu que fora exatamente aquela imagem, a da mulher que não se curvava diante do trabalho bruto, que o fizera perceber que ela era a única. Mas a paz entre eles durou pouco. Uma das criadas de Beatriz, fiel à antiga senhora, entrou correndo com a notícia de que Ricardo conseguira escapar das masmorras com a ajuda de guardas subornados. Ele jurara vingança e partira em direção ao norte, onde ficavam as terras mais rurais e selvagens do ducado. Celeste percebeu que o perigo não terminara com a queda de Beatriz. Ricardo conhecia os atalhos e as vilas, e poderia incitar uma revolta entre os camponeses contra a nova duquesa, pintando-a como uma usurpadora que abandonara suas origens para viver no luxo. Ela decidiu que não ficaria sentada no palácio esperando o ataque. Ela chamou Silas e pediu que ele a acompanhasse de volta ao moinho, desta vez com uma escolta real, para mostrar ao povo quem ela realmente era. Teodoro insistiu em ir junto, temendo pela segurança da mulher que amava. A jornada de 1852 estava longe de ser um conto de fadas tranquilo. O caminho de volta ao moinho seria o teste final para o caráter de Celeste. Enquanto a carruagem real cruzava os portões do palácio em direção ao vale, Beatriz observava da janela de sua prisão domiciliar, com um sorriso sinistro no rosto. Ela sabia que Ricardo tinha as chaves do antigo depósito de pólvora do ducado e que ele não hesitaria em destruir tudo o que o barão construíra para que Celeste não pudesse governar sobre as cinzas. A herdeira do moinho teria que enfrentar o fogo para provar que sua coroa fora forjada na honestidade e não apenas na sorte do destino. A viagem de volta ao Vale do Rio Negro foi bem diferente da partida apressada de semanas atrás. Em 1852, as estradas eram perigosas e a poeira cobria as carruagens, mas desta vez Celeste não era uma prisioneira do destino. Ela viajava em uma carruagem com as armas dos von Belmont, escoltada por cavaleiros de Teodoro, mas seu coração batia no ritmo das águas que ela deixara para trás. Ao lado dela, Silas parecia desconfortável nos trajes de linho fino que Celeste insistira que ele usasse. O velho moleiro olhava pela janela com uma expressão de quem conhece cada curva do caminho e cada perigo escondido nas matas. Ele avisou que Ricardo não era um homem de enfrentar batalhas em campo aberto, mas sim um mestre em usar o ressentimento alheio como arma. À medida que se aproximavam da Vila do Moinho, o cenário mudava. O luxo de Veridiana dava lugar à realidade dura dos camponeses que lutavam contra o inverno rigoroso. Celeste viu rostos conhecidos, homens e mulheres com quem ela dividira o pão e o trabalho, mas agora eles a olhavam com uma mistura de espanto e desconfiança. Os boatos espalhados pelos mensageiros de Ricardo já haviam chegado. Diziam que Celeste vendera sua alma para a nobreza e que voltara para cobrar impostos ainda mais altos para sustentar seus novos vestidos de seda. Ao chegar na praça central da vila, a carruagem foi cercada por uma multidão silenciosa e hostil. Teodoro colocou a mão no cabo da espada, mas Celeste o impediu.
Ela desceu do veículo por conta própria, sem esperar o degrau ou a ajuda dos lacaios. Ela caminhou até o centro da praça, onde o moinho de Silas ainda girava ao fundo, como um gigante vigilante. Celeste não usava coroa, mas carregava a autoridade de quem sabia o preço de cada saca de trigo produzida naquela terra. Ela começou a falar, sua voz firme alcançando até os que estavam nas janelas das tabernas. Ela não falou de linhagem ou de direitos divinos, mas de como suas mãos ainda guardavam as cicatrizes do trabalho no moinho. Ela explicou que o barão morrera querendo justiça para o povo do vale e que o verdadeiro inimigo não era ela, mas quem roubara o futuro da região para pagar dívidas de jogo na capital. O silêncio da multidão começou a vacilar diante da verdade crua de suas palavras. No entanto, o clima mudou bruscamente quando um grito ecoou do alto da colina. Ricardo apareceu montado em um cavalo negro, segurando uma tocha acesa. Ele não estava sozinho. Ao seu redor, um grupo de mercenários e alguns camponeses desesperados, que ele convencera com mentiras e ouro, preparavam-se para o ataque. Ricardo gritou que Celeste era uma impostora e que o palácio enviara o exército para escravizar a vila. Antes que Celeste pudesse responder, ele lançou a tocha em direção ao antigo depósito de grãos, uma estrutura de madeira seca que servia de reserva para todo o inverno da comunidade. As chamas subiram instantaneamente, pintando o céu crepuscular de um laranja sinistro e mortal. O pânico tomou conta da praça. Mulheres gritavam e homens corriam em busca de baldes de água, mas o fogo era voraz. Teodoro ordenou que seus soldados ajudassem no combate às chamas, mas Ricardo aproveitou a confusão para avançar contra Celeste. Ele desembaiou uma adaga fina e saltou do cavalo, com os olhos injetados de loucura. Silas, apesar da idade, colocou-se na frente de sua protegida, enfrentando o nobre decaído com um único instrumento que tinha à mão, um cajado de madeira que usava para caminhar. A luta era desigual, mas a coragem do velho moleiro deu tempo para que Teodoro intervisse. O príncipe e o traidor iniciaram um duelo mortal entre as faíscas que voavam do depósito em chamas. Celeste percebeu que a vila seria destruída se o fogo chegasse ao moinho principal, onde o estoque de farinha acumulado criava um risco de explosão. Em 1852, o pó de trigo suspenso no ar era tão perigoso quanto a pólvora. Ignorando os gritos de Teodoro para que ela se escondesse, Celeste correu em direção às engrenagens do moinho. Ela precisava abrir as comportas do rio para que a água inundasse a calha de segurança e abafasse as chamas que lambiam a estrutura. O calor era insuportável e a fumaça obscurecia sua visão, mas ela conhecia cada tábua daquele lugar como a palma de sua mão. Ela forçou a alavanca de ferro com toda a sua força, sentindo o tecido caro de seu vestido rasgar-se sob a pressão. Com um estrondo metálico, a comporta cedeu. A água do Rio Negro rugiu para dentro do canal secundário, lançando uma torrente fria sobre o incêndio que ameaçava o moinho. A fumaça branca subiu, sufocando o fogo e trazendo um alívio momentâneo. Enquanto isso, na praça, Teodoro desarmara Ricardo, derrubando-o na lama diante de todos os camponeses que ele tentara enganar. A derrota de Ricardo foi patética e definitiva. Ele foi amarrado pelos próprios aldeões, que perceberam que ele estava disposto a queimar a comida de seus filhos apenas por vingança. Celeste saiu do moinho, coberta de cinzas e com o rosto manchado, mas seus olhos brilhavam com a chama da vitória. A multidão, que antes a olhava com ódio, agora se ajoelhava diante da mulher que salvara o sustento da vila. Eles viram que, sob a seda e os títulos, Celeste continuava sendo a menina do moinho que se importava com o povo. Teodoro aproximou-se dela, limpando uma mancha de fuligem de sua testa, e disse que nenhum exército no mundo era tão forte quanto uma rainha que não tem medo de sujar as mãos pelo seu povo. Ricardo foi levado em uma carroça de prisioneiros, desta vez para ser entregue à justiça da rainha sem qualquer esperança de fuga. Beatriz, na capital, logo receberia a notícia de que seu último trunfo fora destruído pela mesma força que ela tentara apagar. A água corrente e o caráter inabalável de uma herdeira esquecida.
Naquela noite, Celeste não dormiu na carruagem luxuosa, mas em sua antiga cama no moinho, ouvindo o som reconfortante do rio. Ela sabia que a reconstrução do ducado seria longa e que 1852 ainda guardava muitos desafios políticos, mas agora ela tinha o apoio de quem realmente importava. Teodoro permaneceu vigiando a porta do moinho sob o luar, sabendo que seu destino estava irremediavelmente ligado àquela mulher que era feita de terra, água e uma nobreza que nenhum título poderia comprar. A aurora de 1852 surgiu sobre o vale do Rio Negro com uma beleza melancólica, revelando as cicatrizes negras deixadas pelo fogo no depósito de grãos. Celeste estava de pé na varanda do moinho antes mesmo do primeiro raio de sol, observando os camponeses que já se organizavam para remover os escombros. Ela não usava mais as sedas finas de Veridiana, mas uma saia de lã resistente e uma blusa de linho que Silas guardara em um baú antigo. Teodoro aproximou-se em silêncio, sua bota de couro estalando levemente nas tábuas úmidas. Ele trazia notícias enviadas por um mensageiro a cavalo que chegara durante a madrugada. A rainha, ao saber da tentativa de Ricardo de queimar a vila, decretara a prisão imediata de Beatriz e o confisco de todos os seus bens pessoais para custear a reconstrução do vale. O alívio de Celeste foi temperado por uma inquietação que ela não conseguia explicar. Ela conhecia a tia o suficiente para saber que uma mulher como Beatriz não aceitaria a derrota em uma cela de luxo sem antes tentar um último golpe desesperado. Teodoro sugeriu que eles partissem de volta para a capital em 2 dias, mas Celeste balançou a cabeça, insistindo que primeiro deveria garantir que cada família da vila tivesse o que comer durante o inverno que se aproximava. Ela usou o ouro que o barão lhe deixara para comprar suprimentos das províncias vizinhas, transformando o pátio do moinho em um centro de distribuição. A imagem da duquesa carregando cestas de pão ao lado de Silas tornou-se uma lenda viva que percorreria as tabernas de todo o reino. Enquanto a esperança renascia no vale, em Veridiana, o clima era de conspiração e sombras. Beatriz, confinada em seus aposentos no palácio sob a guarda de soldados reais, recebia visitas espirituais de um antigo confessor que, na verdade, era um mestre em ervas e venenos a serviço da família há décadas. Ela sabia que seu julgamento seria uma formalidade e que o exílio ou a morte a aguardavam. Em sua mente deturpada, se ela não pudesse ter o ducado, ninguém teria. Ela instruiu o falso confessor a preparar um presente de reconciliação para Celeste, uma tradição antiga entre a nobreza que servia para selar a paz após conflitos familiares. O presente seria uma garrafa de vinho raríssimo, safra de 1830, colhida nas vinhas que a mãe de Celeste tanto amava. No moinho, o trabalho de reconstrução avançava rapidamente. Silas parecia ter recuperado 10 anos de vida ao ver Celeste liderando o povo com tanta naturalidade. Ele a chamou em um canto e entregou-lhe a chave de um compartimento secreto sob a mó principal do moinho. Lá dentro, envolta em couro, estava a espada de cerimônia do pai de Celeste, o conde estrangeiro. Silas explicou que o homem a deixara com ele na noite do sequestro, como uma promessa de que voltaria para buscar a filha. Celeste segurou o punho de prata da arma, sentindo o peso da herança guerreira que corria em suas veias. Ela percebeu que sua jornada não era apenas sobre títulos e terras, mas sobre honrar o sangue de 2 reinos que haviam sido traídos pela ganância de Beatriz. Teodoro, por sua vez, recebia pressões crescentes de seu próprio pai, o rei do território vizinho. O rei não via com bons olhos o envolvimento do filho com uma herdeira cujo título ainda estava manchado por escândalos e processos judiciais. Ele exigia o retorno imediato do príncipe para cumprir o compromisso de casamento com a princesa Amália. Teodoro rasgou a carta real diante de Celeste, declarando que preferia perder o direito ao trono a perder a mulher que ensinara a ele o verdadeiro significado de coragem. O gesto selou o compromisso entre os dois, mas também transformou Teodoro em um alvo político tanto em Veridiana quanto em sua própria pátria.
No final daquela semana, uma pequena comitiva real chegou ao vale trazendo a caixa de mogno enviada por Beatriz. O capitão da guarda, ainda sem saber das intenções sombrias da condessa, entregou o presente a Celeste diante de toda a vila, como um sinal de que a justiça da rainha estava sendo feita e que os laços familiares estavam sendo restaurados. Silas desconfiou imediatamente da súbita generosidade de Beatriz. Ele lembrou-se de como a condessa costumava lidar com seus desafetos no passado, usando métodos silenciosos que nunca deixavam rastro. Celeste, querendo acreditar que a tia buscava algum tipo de redenção final, preparou-se para abrir a garrafa durante o jantar com Teodoro e Silas. A mesa foi posta de forma simples, no centro do galpão do moinho que agora servia de refeitório para os trabalhadores. O vinho foi vertido em taças de estanho, pois os cristais haviam se perdido no incêndio. Teodoro levantou sua taça para um brinde ao futuro do vale e à nova duquesa. No momento em que Celeste levou o metal aos lábios, o cão de guarda do moinho, que sempre fora alimentado por ela, começou a uivar de forma desesperada, batendo com as patas contra a porta. Silas, movido por um instinto ancestral, bateu na mão de Celeste, fazendo o líquido púrpura espalhar-se pelo chão de madeira. Em poucos segundos, a madeira onde o vinho caiu começou a borbulhar e a escurecer, exalando um odor acre de amêndoas amargas e morte. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. O veneno era tão potente que teria matado os três em questão de minutos. A traição de Beatriz atravessara as milhas entre a capital e o vale para tentar seu último ato de maldade. Celeste olhou para a mancha escura no chão e sentiu uma frieza que não vinha do inverno. Ela percebeu que, enquanto Beatriz vivesse, a paz seria apenas uma ilusão. Ela não chorou. Em vez disso, caminhou até a parede e pegou a espada de seu pai. Virou-se para Teodoro e disse que o tempo de ser a vítima de 1852 terminara naquela noite. Eles partiriam para Veridiana não para um julgamento, mas para o encerramento definitivo de uma era de sombras. Teodoro viu nos olhos de Celeste não a moça assustada do moinho, mas uma soberana que estava pronta para exercer o peso de sua autoridade. Eles montaram a cavalo sob o luar, deixando Silas no comando da vila. A cavalgada em direção à capital foi frenética, cruzando florestas e vilas adormecidas sob o manto da noite. Celeste liderava o caminho, a capa escura voando atrás dela como as asas de um anjo vingador. Ela sabia que Beatriz esperava receber a notícia da morte da sobrinha ao amanhecer, mas o que ela encontraria seria o brilho do aço e a força de uma verdade que não podia mais ser sufocada pelo veneno ou pela seda. A cavalgada de Celeste e Teodoro, sob o luar de 1852, foi um borrão de cascos batendo contra a terra úmida e respirações ofegantes. Eles não pararam nas estalagens da estrada nem buscaram o conforto das fogueiras dos viajantes. Celeste sentia o frio do punho da espada de seu pai contra sua coxa, um lembrete constante de que a linhagem dos von Belmont não era feita apenas de banquetes, mas de aço e sobrevivência. Quando os primeiros raios de sol começaram a lamber as torres de Veridiana, a capital ainda despertava sob um manto de neblina que escondia as intenções de quem cruzava seus portões. Eles não entraram pela porta principal do palácio, onde os guardas de Beatriz ainda mantinham vigilância, mas por uma entrada lateral usada pelos fornecedores de gelo e carvão, um caminho que Celeste conhecera em suas primeiras semanas de exploração solitária. Dentro do palácio, o silêncio era interrompido apenas pelo som das vassouras dos criados. Beatriz estava em seu gabinete, vestida com um robe de seda negra, segurando uma xícara de porcelana com mãos que tremiam levemente. Ela olhava o relógio de ouro sobre a lareira, calculando o tempo que o veneno levaria para agir e a notícia da morte da sobrinha para percorrer a distância do vale. Ela já tinha uma carta de luto preparada, escrita com palavras de falso pesar, pronta para ser enviada à rainha. O plano de Beatriz era simples. Com a morte de Celeste e o desaparecimento de Ricardo, ela se apresentaria como a única guardiã capaz de gerir o ducado até que uma nova sucessão fosse decidida pela coroa.
A porta do gabinete se abriu com um estrondo que fez a porcelana cair e se estilhaçar no chão de mármore. Celeste entrou, coberta de poeira da estrada, com os olhos brilhando com uma intensidade que Beatriz nunca vira. Atrás dela, Teodoro mantinha a mão na guarda da espada, garantindo que nenhum guarda pessoal da condessa interferisse. O rosto de Beatriz empalideceu até ficar da cor da cal das paredes. Ela tentou balbuciar algo sobre uma visita inesperada, mas a voz falhou diante da visão da garrafa de vinho de mogno que Celeste jogou sobre a mesa. O líquido que restara na garrafa corroeu instantaneamente o verniz da madeira cara, revelando a natureza assassina do presente. Celeste caminhou até a tia, parando a poucos centímetros do rosto da mulher que destruíra sua infância. Ela não gritou. Sua voz era um sussurro gélido que cortava o ar como uma navalha. Celeste disse que o tempo das sombras e dos venenos terminara e que cada gota de dor que sua mãe sofrera no exílio seria agora cobrada em praça pública. Beatriz tentou rir, uma risada histérica que ecoou pelo gabinete, alegando que ninguém acreditaria em uma camponesa contra a palavra de uma condessa de sangue puro. Foi nesse momento que o advogado Heitor apareceu à porta, acompanhado por 2 oficiais da alta corte e pela própria governanta pessoal de Beatriz, que carregava um baú de cartas escondidas. A governanta, cansada dos abusos e do medo que sentia da patroa, decidira confessar. No baú estavam as provas de anos de desvios de dinheiro e, o mais grave, a correspondência secreta de Beatriz com os inimigos da coroa no exterior. A traição de Beatriz não era apenas familiar, era política. Ela planejara vender segredos militares de Veridiana em troca de apoio para derrubar o barão anos atrás. Teodoro entregou os documentos aos oficiais, que imediatamente leram a ordem de prisão por alta traição, um crime que em 1852 era punido com a perda total de títulos e o banimento perpétuo para as colônias penais do Sul. Beatriz rastejou aos pés de Celeste, implorando por misericórdia em nome do sangue que compartilhavam. Celeste olhou para a mulher caída e lembrou-se de como fora tratada como um animal no dia em que chegou ao palácio. Ela retirou o anel de sinete do dedo e o colocou sobre a mesa, dizendo que a misericórdia de um von Belmont era justa, mas não cega. Ela ordenou que Beatriz fosse levada imediatamente, sem o direito de levar nenhuma joia ou vestido de seda. A condessa foi escoltada para fora do palácio, sob os olhares de desprezo dos mesmos criados que ela humilhara por décadas. O império de medo de Beatriz desmoronava como um castelo de cartas ao vento. Com a partida da tia, um vazio estranho tomou conta do gabinete. Celeste sentou-se na cadeira de carvalho que pertencera ao avô, sentindo o peso da responsabilidade que agora caía sobre seus ombros. Silas permanecia ao seu lado, agindo como um conselheiro silencioso, cujos olhos cansados enxergavam através das lisonjas dos cortesãos que agora cercavam a nova duquesa. A ausência de Teodoro pesava sobre os ombros de Celeste como um manto de chumbo. O príncipe fora levado de volta ao seu reino sob escolta, e as notícias que chegavam por meio de mensageiros secretos eram desanimadoras. O rei vizinho, pai de Teodoro, estava furioso com a recusa do filho em desposar a princesa Amália e ameaçava cortar as rotas de comércio que sustentavam o Vale do Rio Negro se a aliança não fosse selada. Celeste percebeu que seu amor por Teodoro não era apenas um assunto do coração, mas uma peça de xadrez em um jogo geopolítico onde ela era vista como a peça a ser sacrificada. Ela enviou uma carta ao príncipe, escrita não em papel de seda perfumado, mas em um pedaço de pergaminho rústico, lembrando-o de que a força de 1850 não residia nas coroas, mas na lealdade de quem caminha junto na lama. Enquanto isso, nas profundezas das masmorras da capital, Ricardo definhava em uma cela úmida, mas seu espírito de destruição continuava ativo. Ele conseguira, através de um guarda corrupto que ainda guardava lealdade aos favores de Beatriz, enviar uma mensagem aos antigos aliados da família nas províncias do sul. O plano era instigar uma greve entre os mineiros de carvão que forneciam energia para as indústrias que começavam a surgir no ducado.
Se o carvão parasse, Veridiana mergulharia no frio e na escuridão, e o povo, em seu desespero, voltaria seus olhos famintos contra a duquesa que eles agora chamavam de Salvadora. Ricardo ria na escuridão de sua cela, sabendo que a fome era uma arma mais eficiente que qualquer espada ou veneno. A crise não tardou a estourar. Em uma terça-feira cinzenta, as carruagens de carvão deixaram de chegar aos portões da cidade. O preço do combustível disparou e os primeiros distúrbios começaram nas tabernas das periferias. Celeste, avisada pelo advogado Heitor sobre a gravidade da situação, decidiu agir antes que o fogo da revolta se espalhasse. Ela não enviou o exército para reprimir os mineiros, como Beatriz certamente faria. Em vez disso, ela vestiu sua capa de viagem mais simples e partiu em direção às minas, acompanhada apenas por Silas e uma pequena guarda de honra. Ela queria ouvir as reclamações dos homens que trabalhavam nas entranhas da terra e entender por que eles haviam se deixado levar pelas promessas de um traidor como Ricardo. Ao chegar às minas de ferro e carvão, Celeste encontrou um cenário de desolação. Os homens estavam acampados ao redor de fogueiras, com os rostos negros de fuligem e os olhos cheios de uma raiva acumulada por décadas de negligência. O líder dos mineiros, um homem gigantesco chamado Jonas, desafiou a presença de Celeste, dizendo que uma mulher que usava joias não poderia entender a dor de quem perde os pulmões na poeira das galerias. Celeste retirou o colar de pérolas que a rainha lhe dera e o entregou a Jonas, dizendo que aquelas pedras não valiam uma única vida perdida sob o solo de Veridiana. Ela explicou que o ducado estava sob ataque de quem queria vê-los todos escravizados novamente e propôs um novo contrato de trabalho, onde os lucros da mineração seriam divididos com as comunidades locais. A honestidade de Celeste, forjada na dureza do moinho, desarmou a hostilidade dos mineiros. Eles perceberam que ela não era uma aristocrata de nascimento que os olhava de cima, mas uma trabalhadora que tivera a sorte e o fardo de assumir o trono. Jonas aceitou os termos e ordenou que as picaretas voltassem a bater nas paredes de pedra. A crise do carvão fora evitada, mas o esforço físico e emocional cobrou seu preço de Celeste. Ao retornar ao palácio, ela caiu em um sono profundo e febril, fruto da exaustão e do frio das minas. Durante o delírio da febre, ela via o moinho pegando fogo e Teodoro se afastando em uma névoa que ela não conseguia atravessar. Beatriz, mesmo em seu desterro, em uma abadia isolada no topo de uma montanha, recebia notícias sobre a saúde debilitada da sobrinha. Ela sorria diante do altar, rezando orações que nada tinham de santas. Ela sabia que, se Celeste morresse sem um herdeiro ou sem um marido oficializado, o ducado voltaria para as mãos da linhagem de Beatriz por uma brecha legal antiga de 1810. Ela enviou uma última mensagem a Ricardo, instruindo-o a preparar-se para o momento em que os sinos da catedral dobrariam pela morte da duquesa. A conspiração das sombras estava em sua fase final, e a vida de Celeste pendia por um fio tão fino quanto a seda de seus antigos vestidos. No entanto, o destino de 1852 ainda tinha um ato a ser cumprido. Teodoro, ao saber da doença de Celeste através de um espião, fugiu de seu reino em plena noite, cruzando a fronteira a galope e desafiando as ordens expressas de seu pai. Ele chegou a Veridiana quando a neve começava a cair pesadamente sobre a cidade. Ele entrou no quarto de Celeste, afastando os médicos que aplicavam sangrias inúteis, e segurou a mão dela, chamando-a de volta para o mundo dos vivos. O toque dele, quente e firme, pareceu quebrar o feitiço da febre. Celeste abriu os olhos e viu o príncipe coberto de neve e cansaço, e soube que a batalha final contra as sombras de Beatriz estava prestes a começar, não nas minas ou no palácio, mas no altar da catedral, onde a verdade seria finalmente selada. O calor da mão de Teodoro foi a âncora que trouxe Celeste de volta das águas turvas do delírio. Quando seus olhos finalmente focaram no rosto exausto do príncipe, a luz pálida da manhã de inverno filtrava-se pelas pesadas cortinas de veludo, revelando os flocos de neve que ainda derretiam na capa dele. Celeste tentou se levantar,
mas o corpo protestou com uma fraqueza que a lembrava da dureza das minas de carvão. Teodoro a impediu com um gesto suave, insistindo que ela precisava recuperar as forças, pois o reino vizinho e a própria aristocracia de Veridiana estavam em polvorosa com sua fuga audaciosa. Ele confessou que seu pai, o rei, enviara ordens de captura e que ele era agora, tecnicamente, um fugitivo por amor. A notícia da melhora da duquesa correu o palácio como um rastro de pólvora. Silas entrou no quarto trazendo um caldo quente, feito com as ervas que ele mesmo colhera no vale, olhando para o príncipe com uma mistura de respeito e cautela. O velho moleiro sabia que o amor entre uma herdeira de terras e um herdeiro de tronos era um contrato assinado com sangue e diplomacia. Ele avisou que os conselheiros da coroa já estavam no grande salão, exigindo uma audiência para decidir o futuro do ducado, alegando que uma governante enferma e um príncipe rebelde eram um risco para a estabilidade econômica de toda a região. Celeste, sentindo a determinação de sua linhagem pulsar em suas veias, recusou-se a permanecer no leito. Com a ajuda de suas criadas mais fiéis, ela vestiu um traje de seda azul marinho, fechado até o pescoço com broches de prata que ostentavam o brasão dos von Belmont. Ela não queria parecer uma vítima da febre, mas uma soberana em pleno domínio de suas faculdades. Ao entrar no salão, apoiada discretamente no braço de Teodoro, o burburinho dos nobres cessou instantaneamente. O advogado Heitor deu um passo à frente, lendo um documento que Beatriz tentara validar através de advogados corruptos na capital, alegando a incapacidade de Celeste para governar. Com uma voz que não tremia, Celeste dirigiu-se à Assembleia. Ela não falou de leis antigas ou de linhagens de sangue, mas de como o carvão voltara a aquecer as casas da cidade, graças à sua aliança direta com os trabalhadores. Ela desafiou qualquer um ali presente a mostrar uma única benfeitoria que Beatriz fizera nos últimos 20 anos que não visasse o próprio lucro. O silêncio que se seguiu foi a prova de sua vitória moral. Teodoro, então, tomou a palavra e anunciou que abdicaria de qualquer pretensão ao trono de seu pai, se isso fosse necessário para permanecer ao lado de Celeste como seu consorte e protetor. A declaração de Teodoro foi um golpe de mestre. Se ele abdicasse, o reino vizinho perderia seu herdeiro mais brilhante, algo que o rei seu pai não permitiria. A jogada forçava uma união diplomática que beneficiaria ambos os territórios. No entanto, enquanto os nobres começavam a se curvar diante da nova realidade, um mensageiro oficial da catedral entrou no salão com uma notícia bombástica. Beatriz, em sua abadia, declarara-se em greve de silêncio e jejum, afirmando que só comeria novamente quando a impostora do moinho fosse submetida a um teste de linhagem perante o Conselho de Bispos. Era uma tentativa desesperada de usar a religião para semear a dúvida entre o povo devoto. Celeste sabia que o teste era uma armadilha. Beatriz tinha aliados dentro do clero que poderiam facilmente forjar resultados ou manipular relíquias para condená-la. Silas aproximou-se de Celeste e sussurrou que havia uma prova que nem mesmo o bispo mais corrupto poderia negar. Ele mencionou uma marca de nascença, uma pequena estrela de 5 pontas na base da nuca, que todos os primogênitos von Belmont carregavam e que era mantida em segredo absoluto pela família para evitar falsificações de herdeiros. Celeste percebeu que o segredo que o avô guardara era a sua última linha de defesa. Naquela noite, Teodoro e Celeste planejaram a ida à catedral. O clima na cidade era de tensão absoluta. O povo, dividido entre a lealdade à nova duquesa e o medo da excomunhão religiosa, lotava as praças com velas acesas. Ricardo, ainda em sua cela, recebia atualizações sobre o movimento através das vibrações das paredes e dos sussurros dos guardas. Ele sabia que, se o teste na catedral falhasse para Celeste, ele seria libertado como o próximo na linha de sucessão masculina. O jogo de poder atingia seu ápice sob os arcos góticos da grande igreja de Veridiana. Ao amanhecer, o sino principal da catedral dobrou 12 vezes.
Celeste caminhou pela nave central, cercada por bispos em mantos dourados, e sob o olhar inquisidor de Beatriz, que fora trazida da abadia especialmente para o evento. A condessa parecia um espectro, magra e pálida, mas seus olhos brilhavam com o fogo do ódio. O bispo primaz exigiu que Celeste se ajoelhasse diante do altar para o exame físico e espiritual. Teodoro permaneceu junto à porta, com a mão na espada, pronto para intervir se visse qualquer sinal de traição por parte dos clérigos. Quando o bispo afastou o cabelo de Celeste para procurar a marca, o silêncio na catedral era tão absoluto que se podia ouvir o cair da neve lá fora. Beatriz sorria, certa de que seus subornos haviam garantido que o bispo diria não ter encontrado nada. Mas, ao tocar a pele de Celeste, o velho clérigo empalideceu e deixou cair o selo de ouro que segurava. A marca não apenas estava lá, mas parecia brilhar sob a luz dos vitrais. O bispo, tomado por um temor genuíno ou pela impossibilidade de negar o que todos os presentes começavam a ver, caiu de joelhos e proclamou que a mão de Deus confirmava o que o sangue já havia ditado. Beatriz soltou um grito de horror e colapsou diante do altar, sua mente finalmente cedendo sob o peso de tantas derrotas. A multidão do lado de fora, ao ouvir a proclamação, explodiu em vivas que sacudiram as fundações da igreja. Celeste levantou-se, não como a menina do moinho, mas como a duquesa ungida pela verdade e pelo povo. Ela olhou para Teodoro e viu nele não apenas um príncipe, mas o homem que enfrentara o mundo para que ela pudesse ocupar o seu lugar de direito. O caminho para o trono estava finalmente limpo, mas as feridas de uma nação dividida ainda precisariam de muito mais do que milagres para cicatrizar. O som dos sinos de Veridiana naquela manhã não era apenas um chamado para a oração, mas o anúncio de uma nova era. Dentro da catedral, o ar estava carregado com o cheiro de incenso e o choque da revelação. O bispo primaz, com as mãos trêmulas, declarou a legitimidade de Celeste diante de toda a corte e dos representantes do povo. Beatriz, caída aos pés do altar, parecia uma sombra desbotada de sua antiga glória, seus sussurros de negação abafados pelos gritos de júbilo que vinham da praça externa. Teodoro aproximou-se de Celeste e, ignorando a rigidez do protocolo religioso, segurou sua mão com firmeza, selando diante do altar uma aliança que ia muito além dos papéis e selos de cera. A notícia da confirmação divina e sanguínea de Celeste chegou às masmorras antes mesmo que o sol atingisse o meio-dia. Ricardo, ao ouvir os gritos de comemoração dos guardas, percebeu que sua última esperança de assumir o ducado legalmente havia se dissipado como fumaça. Em um acesso de fúria, ele tentou atacar o carcereiro, mas foi contido e transferido para uma cela ainda mais profunda, onde a luz do dia jamais alcançava. A derrota da linhagem de Beatriz era total, mas Celeste sabia que o perdão era uma ferramenta mais poderosa que a vingança. Ela ordenou que a tia fosse levada de volta à abadia, mas desta vez não como uma prisioneira comum, e sim como uma penitente sob vigilância constante, proibida de receber visitas ou enviar correspondências. Ao retornar ao palácio, Celeste encontrou Silas à sua espera no grande salão, o velho moleiro, que vira a menina suja de farinha transformar-se na soberana de um reino, tinha lágrimas nos olhos. Ele pediu permissão para retornar ao Vale do Rio Negro, alegando que sua missão na capital estava cumprida e que o som das águas do moinho era a única música que seu coração cansado desejava ouvir. Celeste tentou convencê-lo a ficar, oferecendo-lhe títulos e terras, mas Silas recusou com um sorriso sábio. Ele disse que a maior honra que poderia receber era saber que a justiça fora feita e que o moinho agora girava sob a proteção de uma duquesa que conhecia o valor do trabalho. A partida de Silas deixou um vazio no coração de Celeste, mas as obrigações do Estado não permitiam lamentos. O rei vizinho, pai de Teodoro, chegou a Veridiana 2 dias depois, não com um exército, mas com uma comitiva diplomática de emergência. O monarca, um homem prático e austero, percebeu que a popularidade de Celeste e a determinação de seu filho tornavam qualquer oposição inútil e perigosa para seus próprios interesses.
Durante um jantar privado, ele propôs um tratado de união entre os dois territórios, reconhecendo Celeste como governante plena e Teodoro como seu consorte, desde que os herdeiros de ambos unificassem as coroas no futuro. Celeste aceitou os termos, mas com uma condição que chocou os diplomatas tradicionais. Ela exigiu que o tratado incluísse a criação de um fundo de educação para os filhos dos trabalhadores das minas e dos campos, garantindo que nenhum talento fosse desperdiçado pela pobreza, como o seu quase fora. O rei, vendo a inteligência e a firmeza da moça, assentiu com a cabeça, percebendo que Veridiana estava em boas mãos. A assinatura do tratado foi celebrada com uma festa popular nas ruas, onde a cerveja e o pão foram distribuídos gratuitamente por ordem da duquesa. No entanto, em meio à celebração, uma sombra ainda pairava. Ricardo, através de contatos que ele mantivera nas sombras, conseguira enviar uma última ordem aos mercenários que ele contratara no passado. Eles deveriam sabotar as pontes que ligavam o Vale do Rio Negro à capital, tentando isolar a fonte de riqueza de Celeste e causar um colapso no abastecimento de grãos antes do auge do inverno. Celeste, alertada pelo advogado Heitor sobre movimentos suspeitos na fronteira norte, decidiu que não enviaria apenas soldados. Ela mesma partiria para inspecionar as defesas, demonstrando que seu título não a tornava intocável ou indiferente aos perigos físicos de seu povo. Teodoro insistiu em acompanhá-la, liderando a guarda pessoal. A jornada foi dura, com a neve dificultando a passagem dos cavalos e o vento cortante testando a resistência de todos. Ao chegarem à ponte principal de pedra, Celeste percebeu que os sabotadores já haviam começado o trabalho, removendo as pedras de sustentação sob o arco central. Houve um confronto rápido e violento na escuridão da floresta. Teodoro demonstrou porque era considerado um dos melhores espadachins de sua geração, desarmando os mercenários com uma precisão cirúrgica. Celeste, montada em seu cavalo, coordenou os reforços e garantiu que a estrutura da ponte fosse salva antes que o peso da neve a derrubasse. A captura dos últimos aliados de Ricardo foi o golpe final na resistência contra a nova ordem. Celeste voltou para a capital não apenas como uma herdeira confirmada pelo sangue e pela religião, mas como uma líder que defendera seu território pessoalmente. O povo a via agora como uma figura quase mística, a herdeira do moinho que enfrentara o fogoá, o veneno e o aço para protegê-los. O casamento entre ela e Teodoro foi marcado para o início da primavera, simbolizando o renascimento de Veridiana e o fim de décadas de opressão sob a mão de Beatriz. Naquela noite, Celeste sentou-se no terraço do palácio e olhou para as luzes da cidade. Ela segurou a medalha de prata de sua mãe e sentiu que, finalmente, a alma daquela mulher exilada poderia descansar em paz. O caminho de 1850 fora pavimentado com dor e traição, mas o futuro brilhava com a promessa de uma justiça que começara entre as pás de madeira de um velho moinho. Ela sabia que os desafios de governar seriam constantes, mas agora ela não era mais uma órfã perdida. Ela era a duquesa de Belmont. E seu nome seria lembrado por gerações como aquela que transformou a farinha em ouro e a servidão em liberdade. A calmaria que se seguiu à vitória na Ponte de Pedra era enganosa, como a superfície de um lago congelado que esconde correntes traiçoeiras por baixo. Veridiana fervilhava com os preparativos para o noivado real, mas Celeste não conseguia se livrar da sensação de que fios invisíveis ainda eram puxados das sombras. No silêncio de seus aposentos, ela relia as cartas de sua mãe, tentando encontrar nelas a força para enfrentar a solidão que o poder impunha. Teodoro estava ocupado com os generais, reforçando as fronteiras que o seu pai, o rei, agora vigiava com olhos de falcão, temendo que a união entre os reinos despertasse a fúria de impérios vizinhos que viam naquela aliança uma ameaça ao equilíbrio de forças da Europa de meados do século XIX. Certa noite, um guarda trouxe a Celeste um embrulho sujo, entregue por um mendigo nos portões do palácio. Dentro, envolto em um trapo de linho áspero, estava o diário pessoal de Ricardo, que ele conseguira esconder antes de ser levado para a solitária.
Ao folhear as páginas manchadas de tinta e ódio, Celeste descobriu que a traição de Beatriz ia muito além do que Heitor descobrira. Havia menções a um cofre oculto em uma propriedade abandonada na fronteira, onde documentos originais de venda de terras e títulos de dívida forjados contra o barão eram mantidos como garantia. Se aqueles papéis caíssem em mãos erradas, o ducado poderia ser legalmente retalhado por cobradores de impostos estrangeiros, anulando qualquer decreto da rainha. Celeste percebeu que não poderia confiar essa missão a soldados comuns, cujas lealdades ainda eram testadas pelo ouro remanescente da facção de Beatriz. Ela chamou Heitor e, em segredo, organizou uma pequena expedição para a Casa das Rosas Mortas, o nome poético e sombrio da tal propriedade. Teodoro, ao saber do plano, insistiu em ir à frente com uma vanguarda de batedores, mas Celeste negou. Ela precisava que ele ficasse no palácio para manter as aparências e evitar que os espiões de seu pai percebessem a instabilidade jurídica que ainda ameaçava Veridiana. A duquesa partiria disfarçada de viúva em luto, uma figura comum e invisível nas estradas cinzentas daquela estação. A viagem foi uma provação para os sentidos. O vento uivava entre as fendas da carruagem simples e o cheiro de neve velha e pinheiro dominava o ar. Ao chegarem à propriedade, Celeste encontrou uma mansão em ruínas, onde as roseiras que outrora decoravam os jardins agora eram apenas galhos secos e espinhosos que barravam a entrada. Heitor usou uma picareta para arrombar a porta de carvalho podre, e o som ecoou como um tiro no vale silencioso. Dentro, a poeira acumulada por décadas subiu em nuvens sufocantes, revelando móveis cobertos por lençóis que pareciam fantasmas sentados à espera de uma visita que nunca viria. Eles encontraram o cofre atrás de um retrato rasgado da mãe de Celeste, um detalhe que fez o coração da jovem arder de indignação. Beatriz usara a imagem da própria irmã para esconder os instrumentos de sua ruína. Enquanto Heitor trabalhava na fechadura mecânica, um barulho de cavalos, se aproximando do lado de fora, fez Celeste empunhar a pequena pistola de duelo que Teodoro lhe dera por precaução. Não eram soldados reais, mas os últimos mercenários leais a Ricardo, homens que não tinham mais nada a perder e que viam na captura da duquesa sua última chance de recompensa. O confronto dentro da mansão em ruínas foi rápido e desesperado. Heitor, apesar da idade, usou uma cadeira pesada para barrar a entrada lateral, enquanto Celeste disparava contra as sombras que tentavam invadir pelas janelas quebradas. A pólvora encheu o salão de fumaça branca, tornando o combate um jogo de vultos e instintos. No momento em que um mercenário saltou sobre Celeste com uma faca de caça, a porta principal foi derrubada. Não era Teodoro, mas um grupo de mineiros liderados por Jonas, o gigante das minas de carvão, que seguira a carruagem de Celeste por ordem de Silas, que nunca deixara de vigiar a sua protegida à distância. A intervenção dos mineiros foi brutal. Eles não usavam espadas, mas picaretas e martelos de forja, ferramentas que simbolizavam a força bruta do povo que Celeste ajudara. Os mercenários, vendo-se em menor número e enfrentando homens que não temiam a morte, fugiram para a floresta, deixando para trás seu líder ferido. Heitor finalmente conseguiu abrir o cofre, e o que encontraram lá dentro foi a prova definitiva, o testamento original do pai de Celeste, confirmando que ele deixara uma fortuna em diamantes brutos escondida em um banco na Áustria, fundos que Beatriz nunca conseguira acessar por falta da medalha de prata que Celeste sempre carregara. Com os documentos em mãos, Celeste percebeu que agora possuía não apenas as terras, mas o capital necessário para transformar Veridiana em uma potência industrial e cultural, independente das pressões do rei vizinho ou das dívidas do passado. Ela agradeceu a Jonas e seus homens, prometendo que as minas seriam as primeiras a receber os investimentos em novas máquinas e hospitais. Ao retornar a Veridiana sob a luz fria do luar, Celeste não sentia mais o medo que a acompanhara desde o moinho. Ela atravessou os portões do palácio com a cabeça erguida, sabendo que cada fio da teia de Beatriz fora cortado. Teodoro a esperava no topo da escadaria, com o rosto marcado pela preocupação.
Ao ver o brilho de determinação nos olhos de Celeste e os papéis seguros em sua mão, ele soube que o equilíbrio de poder mudara para sempre. O noivado, que seria um arranjo de conveniência política, transformava-se em uma aliança de dois soberanos iguais em força e recursos. Celeste entregou o testamento a Heitor para que fosse registrado na Suprema Corte na manhã seguinte, garantindo que Ricardo e Beatriz nunca mais tivessem uma base legal para reclamar um único grão de trigo daquelas terras. Naquela noite, Celeste dormiu o sono dos justos, sonhando não com labirintos e traições, mas com o som do moinho girando livremente em um vale onde as crianças não precisariam mais temer a fome. O inverno ainda era rigoroso, mas o fogo que ardia no coração da duquesa era capaz de aquecer todo o reino de Veridiana. Ela sabia que a primavera traria o seu casamento, mas também traria a responsabilidade de governar com a sabedoria de quem já conheceu o chão frio de uma senzala de grãos e o brilho gélido de uma coroa de espinhos de seda. O sol começou a ganhar força sobre os campos de Veridiana, derretendo as últimas crostas de gelo que teimavam em esconder a terra fértil do vale. Celeste acordou com o som dos pássaros que retornavam do sul, um contraste suave com o silêncio opressor que dominara o palácio durante os meses de julgamento. Ela se preparou para a viagem de volta ao moinho, mas desta vez não havia escoltas armadas escondidas ou o medo de um veneno na taça. Ela vestiu um traje de montaria prático, de veludo verde floresta, e prendeu o cabelo de forma simples, deixando a medalha de prata de sua mãe visível sobre o peito. Teodoro a esperava no pátio, montado em seu cavalo baio, com um olhar que misturava a admiração e o desejo de uma vida de paz que ambos tanto almejavam. A cavalgada em direção ao moinho de Silas foi um trajeto de celebração. Por onde passavam, os camponeses interrompiam o arado para saudar a duquesa. Eles não viam mais nela a menina suja de farinha ou a aristocrata distante, mas a líder que enfrentara o fogo para salvar o sustento da vila. Ao chegarem à curva do Rio Negro, o som das águas batendo nas pás de madeira trouxe lágrimas aos olhos de Celeste. O moinho estava lá, imponente e renovado, com as marcas do incêndio cobertas por uma nova camada de cal e esperança. Silas estava sentado no banco de pedra da entrada, esculpindo um pedaço de madeira com a calma de quem já viu todos os invernos da vida. O reencontro foi marcado por um abraço que dizia mais do que 1000 discursos na corte. Silas contou que a vila estava próspera e que os novos implementos agrícolas enviados pelo palácio já estavam mudando a vida das famílias. Ele levou Celeste e Teodoro para dentro do moinho, onde o cheiro de trigo fresco e terra úmida era o melhor perfume que ela já sentira. Eles comeram pão quente com mel, sentados à mesa de madeira rústica, discutindo o futuro não como nobres, mas como pessoas que entendiam o valor da terra. Teodoro confessou a Silas que pretendia oficializar o casamento na catedral assim que as flores das macieiras estivessem em pleno vigor, unindo os dois territórios em uma aliança de prosperidade. No entanto, a paz de Celeste foi brevemente interrompida por uma última sombra do passado. Heitor, o advogado, chegou ao moinho com uma mensagem da abadia onde Beatriz estava confinada. A antiga condessa, em seu isolamento, pedira para ver a sobrinha uma última vez antes de fazer seus votos definitivos de silêncio eterno. Celeste hesitou, sentindo o peso de todas as traições, mas Teodoro a incentivou a ir, dizendo que o encerramento de um ciclo era necessário para que o novo capítulo começasse sem mágoas. Ela partiu para a montanha, acompanhada apenas por 2 guardas, sentindo o ar ficar mais ralo e frio à medida que subia em direção ao claustro. Ao entrar na cela de Beatriz, Celeste encontrou uma mulher que parecia ter envelhecido décadas em poucos meses. Não havia mais a seda roxa ou o olhar de serpente, apenas uma figura curvada em um hábito cinza. Beatriz não pediu perdão, pois seu orgulho era sua última posse, mas entregou a Celeste uma pequena chave de ferro que ela mantivera escondida sob a língua durante todo o processo. Ela sussurrou que a chave abria um compartimento secreto no túmulo da mãe de Celeste, no cemitério da família, onde o pai dela deixara uma última carta escrita na noite em que fora assassinado.
Beatriz admitiu que nunca tivera coragem de destruir a carta, pois era a única prova de que, em algum momento, existira um amor verdadeiro naquela família que ela tanto odiara. Celeste saiu da abadia com o coração pesado, mas resoluta. Ela foi direto ao mausoléu dos von Belmont, um lugar de mármore frio e estátuas de anjos chorando. Ao abrir o compartimento secreto, encontrou o papel amarelado e seco pelo tempo. A carta de seu pai era um testamento de amor e uma profecia de que a filha um dia encontraria o seu caminho de volta. Ele dizia que a medalha de prata era um guia e que a marca na nuca era o sinal de uma linhagem que nunca se curvaria diante da tirania. Ao ler aquelas palavras, Celeste sentiu que o círculo se fechara. Ela não era mais a herdeira esquecida, mas a realização do sonho de dois amantes que foram separados pela maldade humana. Ela voltou ao vale com a alma leve. A primavera de Veridiana estava em sua plenitude quando o dia do casamento finalmente chegou. A catedral estava decorada não apenas com joias, mas com ramos de trigo e flores do campo, uma exigência de Celeste para lembrar a todos de onde ela viera. O povo lotou as naves laterais, e Silas caminhou ao lado de Celeste pelo corredor central, entregando a mão da duquesa ao príncipe Teodoro diante do bispo primaz. Foi um casamento que uniu não apenas dois reinos, mas duas realidades, a força do trabalho e a responsabilidade do poder. A festa de casamento durou 3 dias e 3 noites, com fogueiras acesas em todas as colinas do ducado. Ricardo, em seu exílio nas Minas de Sal, ouviu o som distante dos fogos de artifício e soube que seu nome fora apagado da história. Celeste e Teodoro iniciaram seu governo com reformas profundas, transformando Veridiana em um exemplo de justiça social para toda a Europa. O moinho do Rio Negro continuou a girar, mas agora ele era um símbolo de que a nobreza real não está no sangue que corre nas veias, mas nas mãos que se dispõem a construir um mundo melhor. Anos depois, quando as crianças corriam pelos jardins do palácio, Celeste costumava levá-las até o moinho de Silas para que aprendessem a moer o próprio trigo. Ela queria que eles nunca esquecessem que, sob as vestes de seda e as coroas de ouro, todos somos feitos da mesma farinha e do mesmo sopro de vida. A história da herdeira esquecida tornou-se uma lenda contada nas noites de inverno, lembrando a todos que, mesmo na escuridão mais profunda de 1850, a luz da verdade sempre encontra uma fresta para brilhar e mudar o destino de quem tem coragem de sonhar. A cerimônia de casamento na Catedral de Veridiana não foi apenas o encontro de duas almas, mas o selamento de uma promessa feita entre as pás de madeira de um moinho e o mármore frio de um palácio. Enquanto Celeste e Teodoro caminhavam sob a chuva de pétalas de macieira e grãos de trigo, o povo nas ruas não gritava apenas por uma duquesa, mas por uma irmã que conhecia o peso do fardo e o calor do pão suado. A primavera de 1853 trazia um ar de renovação que parecia limpar as manchas de sangue e traição deixadas por Beatriz e Ricardo. O banquete foi servido em mesas longas que se estendiam por toda a praça, onde nobres e camponeses dividiam a mesma jarra de vinho, quebrando, pela primeira vez na história daquele reino, as barreiras invisíveis que separavam os mundos. Silas, sentado em uma cadeira de honra ao lado do rei, observava Celeste com um orgulho silencioso que brilhava em seus olhos cansados. Ele sabia que sua pequena fantasma do moinho agora era a luz que guiaria milhares de vidas. Ele sentia que sua dívida com o passado estava paga e que o Rio Negro, que outrora testemunhara o abandono de uma criança, agora cantava a glória de uma soberana. Teodoro, ao segurar a mão de Celeste durante o brinde final, sussurrou que o trono de seu pai poderia esperar, pois o seu verdadeiro reino já estava ali, ao lado da mulher que transformara farinha em justiça e silêncio em voz. Os anos que se seguiram foram de uma prosperidade sem precedentes. Veridiana tornou-se um farol de inovação, onde as escolas construídas com o ouro confiscado de Beatriz formavam mentes brilhantes que antes estariam destinadas à servidão. Celeste nunca permitiu que o espartilho de seda apertasse sua alma, mantendo sempre em seu gabinete, ao lado dos tratados internacionais,
uma pequena saca de trigo e a medalha de prata que fora seu único escudo na pobreza. Ela ensinou a seus filhos que a verdadeira nobreza não se herda no nascimento, mas se conquista a cada gesto de empatia e a cada decisão tomada em favor daqueles que não têm voz. A história da herdeira, esquecida do moinho, passou a ser contada por gerações, transformando-se em um conto de ninar que acalentava as crianças pobres e um lembrete severo para os poderosos. Beatriz e Ricardo tornaram-se notas de rodapé sombrias em uma crônica de luz. O moinho de Silas, preservado como um monumento nacional, continuou a girar suas pás ao vento, lembrando a todos que as águas do destino podem ser turbulentas, mas que um coração honesto sempre encontrará o caminho de volta para casa. E assim, sob o céu vasto de uma terra finalmente livre, Celeste e Teodoro escreveram um legado que o tempo jamais ousaria apagar. Espero que tenham se emocionado com essa jornada de superação e justiça no coração do século XIX. Se você acompanhou a saga de Celeste desde o pó de trigo do moinho até o brilho da coroa de Veridiana, não deixe de participar desta nossa comunidade de amantes da história. Qual nota você dá para este drama? De 0 a 10. Escreva sua nota nos comentários e conte para nós qual foi o seu momento favorito. E claro, se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora no canal Dramas de Antigamente para não perder as próximas histórias que o tempo tentou esconder, mas que nós trazemos de volta para você. Ative as notificações e até o nosso próximo encontro com o passado.